eu quero compartilhar algo com vocês que Deus tem falado comigo. Antes de compartilhar, para quem não estava aqui, a Vivian já deu uma descrição sobre a nossa família. O meu nome é Michael, tenho servido ao Senhor há algum tempo, dedicado à missão dele. Me sinto privilegiado em poder participar daquilo que Deus está fazendo. Não tenho, talvez, um outro lugar a qual eu poderia chamar de desejável, a não ser esse aos pés de Jesus, diariamente ouvindo o que Ele quer, e não somente ouvindo, mas sendo praticante daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Sou casado há 17 anos, tenho um filho chamado Estevão, que vai fazer 10 anos agora. O Samuel, que tem 5, vai fazer 6, mas já cantaram parabéns para ele aqui, completando 6 anos dele. Ele falou que queria fazer o aniversário dele em Santos. Então, cumpriram o desejo dele, 6 anos agora. E somos uma família missionária, temos servido ao Senhor. Atualmente morando em Bragança Paulista, a mais ou menos 2h30 daqui. Nos últimos 10 anos servimos no Nordeste brasileiro, plantando novas igrejas, começando bases missionárias ali, tendo surpresas maravilhosas com Deus, vivendo uma aventura de fato com Ele, de povoado em povoado, de cidade em cidade, vendo pessoas sendo salvas, curadas, libertas, e muitas experiências a contar. E hoje eu quero contar algumas delas aqui também. Antes de ler com vocês o texto aqui de hoje, eu só quero apresentar rapidamente os 2 materiais que o Senhor me deu o privilégio de lançar. O primeiro é: quem aqui tem dificuldade, pode ser sincero comigo, dificuldade ou sente desconforto ao evangelizar alguém? Quem que sente alguma dificuldade, alguma barreira, algum medo? Levanta a mão, seja sincero comigo, tá? Eu também tenho, sabe? Se você tiver, se junte a mim. Quero dizer que seus problemas acabaram. Brincadeira, não acabou não. Gente, eu tive algumas experiências de estar em algumas conferências missionárias, mas especialmente uma me marcou muito nos Estados Unidos, quando um pastor falou para mim que o evangelismo pessoal caducou. Aquilo ficou no meu coração, falei, como assim o evangelismo pessoal caducou? E ele disse, não, agora usamos outras estratégias, tem outros meios, usamos a mídia. E eu falei com ele, eu compreendo tudo isso, mas quando eu olho para o ministério de Jesus, ele está encontrando com pessoas, ele está olhando no olho de pessoas, ele se revela às pessoas. Então, de fato, eu não acredito que o evangelismo caducou, que a nossa evangelização caducou. Nós usamos meios, estratégias e tantas outras coisas, mas é necessário a pregação do evangelho. Então, eu pensando sobre isso, eu escrevi esse livro para 3 tipos de gente, de pessoas. O primeiro foi para todo cristão. Então, se você deseja ser obediente à grande comissão, ajudar os seus amigos, os seus familiares a encontrarem essa mensagem tão poderosa de Jesus, eu escrevi ele justamente para isso. Falando sobre o medo, a dificuldade que nós temos, a falta de coragem. O próprio apóstolo Paulo, ele pede à igreja oração para que ele tenha coragem para pregar o evangelho. Então nós vemos pessoas que marcaram a nossa vida, que nós lemos a história, até na própria palavra de Deus, que tiveram dificuldades relacionadas a isso, mas através de Jesus conseguiram vencer e conseguiram anunciar o nome dele. Eu falo sobre a evangelização no poder do Espírito Santo, como nós podemos experimentar uma vida de oração, de relacionamento com Jesus, e ver de fato que para muitos é caos, para a gente se torna matéria-prima para um avivamento. E de como nós podemos promover isso também. Eu fiz alguns apêndices falando que nós podemos fazer isso nas ruas, nas praças, nas escolas, universidades. Quem estava aqui hoje à tarde presenciou um pouco, daquilo que o Lucas está fazendo, o ministério dele também, e de como isso tem sido poderoso. Eu tenho acompanhado o ministério dele e ver como Deus tem feito algo tremendo.
Então, se você quiser, você pode adquirir o livro. Eu trouxe só, acho que 40 livros desse. O segundo que eu escrevi, ele tem a ver com a minha vida após eu conheci o Senhor Jesus. Esse livro se chama Testemunhas. Fala sobre a missão, a vocação e os desafios da igreja. Então, são 20 anos estudando sobre isso, entre livros e academia, estudando muito. Então, eu trouxe um material para fundamentação, para a missão de Deus, daquilo que você pode aplicar na sua própria vida. Então, esse livro, Dizascope, lança agora, dia 6 de maio. Então, se você comprar, você vai comprar antes do lançamento. Então, dia 6 de maio, esse aqui eu trouxe só 32, eu acho, é o que eu tinha lá. Então, você pode adquirir. Comprando os livros, vocês vão estar cooperando na nossa missão também. O Lucas trouxe o material dele também, né, que está aqui, camisa, moletom, que ajuda na missão deles, a missão Aviva. Então, se você comprar também, você vai estar cooperando com tudo isso. Amém? Queria te convidar a fechar os olhos, se você pode, um pouquinho mais. É tão notório a presença de Deus aqui nesse lugar, meus irmãos. Eu costumo dizer que o culto sem a presença de Deus é o lugar mais chato do mundo. Mas com a presença de Jesus é o melhor lugar do mundo. Oh, doce Espírito, obrigado pela sua presença nesse lugar. Obrigado pela manifestação do seu poder, da sua glória. Obrigado porque você tem nos constrangido com amor. Oh Deus, durante esse dia, quantas vezes, Pai, palavras e cânticos vieram como flechas no nosso coração, e nós, de alguma maneira, a gente pôde, Senhor, desfrutar da sua bondade, daquilo que o Senhor tem ministrado a nós, falado a nós. Obrigado por trazer palavras que endireitaram o nosso coração, que nos revelaram o Evangelho, que nos mostraram quem o Senhor é. Ó Senhor, mesmo não sendo merecedores, mesmo, Senhor, às vezes emprestando nossos olhares para tantas outras coisas, o Senhor tem nos olhado com esse olhar de graça e de misericórdia, e o Senhor tem nos atraído para Ti, e quando nós estamos perto de Ti, Senhor, nada mais nos importa. Nós só queremos a Ti e nada mais, Senhor. Eu oro que nessa noite, Pai, esse zelo, esse amor pela Tua palavra, pela proclamação da Tua palavra, venha aumentar no nosso coração, Senhor. Aumenta o nível de responsabilidade, aumenta o nível de dependência, aumenta o nível de obediência à Sua voz. Então eu te peço, fala conosco, Senhor. Nós queremos Te ouvir, fala conosco. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Senhor. Queremos ter sensibilidade de ver e de ouvir, e ao exemplo de Jesus, Pai, ver o que o Senhor está fazendo e fazer do mesmo modo. Nos ajuda a sermos fiéis, nos ajuda a sermos fiéis testemunhas da Sua palavra, nos ajuda, Senhor, a ser fiéis, Pai, como os discípulos que após receberem o Teu Espírito saíram pelo mundo, sem se importarem com as consequências, mas revestidos do Seu poder, para serem testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu oro que nessa noite, Senhor, que nesse dia tão especial, o Senhor venha liberar os nossos corações para servir como o Senhor serviu, para amar como o Senhor amou, para falar como o Senhor falou, para tocar as pessoas como o Senhor tocou, para sermos até as últimas consequências fiéis como o Senhor foi. Ah, Jesus,
Dá-nos um coração fiel, Senhor. Nós não queremos somente para nós. Nós não queremos guardar esse pão somente para nós. Nós não queremos guardar a mensagem mais poderosa do mundo somente para nós. Nos ajuda, eu te peço a ajuda do Senhor. Por isso eu te peço, aumenta a coragem no nosso meio. Aumenta a ousadia e intrepidez. Aumenta, Senhor, o poder do Senhor em nós, para sermos testemunhas em Santos, na Baixada Santista, Senhor, nas cidades que estão em volta de nós, no estado de São Paulo, no Brasil e nas nações. Que as músicas que estão sendo feitas nesse quintal venham ecoar em todas as nações, Senhor. Ajuda-nos. Carecemos do Senhor, carecemos da sua voz, carecemos do seu poder, Pai. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Esse é um texto de Paulo. Peguei apenas um versículo, mas quero te falar um pouco também do contexto, porque Paulo está falando isso. 1 Coríntios capítulo 9, é importante que você leia comigo, versículo 16. Diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Em algumas traduções, em algumas traduções, essa necessidade. E ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele está defendendo uma tese, ele está defendendo aqui, quando ele começa, lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele está defendendo uma causa. E que causa é essa? Ele está falando sobre sustento financeiro da vida dele, da missão dele. Então ele começa a fazer algumas indagações. Por exemplo, por que os discípulos, os irmãos do Senhor, eles tinham direito a ter o sustento financeiro através do ministério? Por que eles poderiam carregar consigo uma esposa, e ele, Paulo e Barnabé não? E ele começa a condução ali da tese dele dizendo: mas eu quero dizer uma coisa, eu não estou falando isso a vocês porque eu estou cobrando ou estou pedindo dinheiro para poder pregar o Evangelho. Aí ele traz o entendimento do texto: porque se anuncia o Evangelho, eu não tenho nenhuma glória nisso, não é uma glória para mim isso, eu não tenho do que me gloriar, eu não tenho nenhum lugar de conforto, eu não tenho nenhum lugar de exaltação, pois me é imposta essa necessidade. Foi o que o pastor Natalino estava falando de manhã, sobre sentimento de dívida. O Evangelho que nos alcançou, agora ele não pode se tornar uma represa. Agora é necessário que se abra uma comporta e esse Evangelho venha alcançar outras pessoas. Como a Bíblia também disse, a salvação não é um fim em si mesmo. Nós somos salvos para algo. Nós somos resgatados, como Paulo disse a Colossenses, do império das trevas, do domínio das trevas, e transportados para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção, onde nós temos a graça. Nós saímos de uma condição para outra, nós saímos das trevas para a luz. Por isso agora a nossa condição mudou, por isso a nossa vida mudou, por isso a nossa postura mudou, por isso que agora os meus sonhos não são mais pessoais, os meus projetos não são pessoais. Agora os sonhos que eu tenho, os meus projetos são os projetos de Deus. E a pergunta é: o que o Senhor deseja? Para onde o Senhor está indo? Quem o Senhor deseja falar? Quem o Senhor deseja tocar? Quem o Senhor deseja se revelar? Eis-me aqui, Senhor.
como durante o louvor, né, o nosso irmão aqui conduziu o irmão para cá e para lá. Assim somos nós. João 3:8, o vento sopra e nós vamos de acordo com aquilo que o Espírito está conduzindo a gente. Não é mais sobre as minhas vontades, não é sobre mais as minhas escolhas. E o cristão ainda tem a mania de dizer: não, mas eu posso escolher, eu tenho o direito da minha escolha. Queridos, tem uma boa notícia: nós não temos mais escolha. Nós escolhemos a Cristo, não temos mais escolha. Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Paulo foi bem enfático sobre essa entrega voluntária da vida. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo nos ensina que a morte só pode ser lucro para aqueles que viveram a Cristo. Para aqueles que não viveram a Cristo, a morte continua sendo um prejuízo. Mas para aqueles que escolheram viver a Cristo, vida eterna. Então, nós estamos vivendo no tempo de muita negligência espiritual. A verdade é essa. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas estão vendo a pregação do Evangelho como algo secundário. Muitas pessoas estão entendendo até mesmo o chamado da igreja para a grande comissão como algo sugestivo. Por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus começa dizendo: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei com cada um de vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, quando ele disse isso, não foi algo, não foi uma sugestão. Quando Jesus fala isso, é algo mandatório. Jesus, ele não de fato disse: se você tiver um tempinho durante as férias, você vai. A ordem é clara: façam discípulos. De que lugar? De todas as nações. O teu vizinho, teu amigo da faculdade, e para onde Deus desejar te levar, façam discípulo de todas as nações. E não somente a ideia do fazer discípulos para si, mas façam discípulos para Jesus. Pessoas que tenham a vida e o caráter dele. Porém, ele nos ensina uma coisa depois. Ele disse: ensinem a eles a guardar o que eu vos ensinei. Ou seja, eu só consigo fazer discípulos se de fato eu me tornei um discípulo de Jesus. Não só ouvintes, mas praticantes. Não somente espectador, mas aqueles que de fato estão engajados naquilo que Deus está fazendo. E esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Nós somos chamados para servir, nós somos chamados para amar, nós somos chamados para fazer o que Jesus fez. Por isso que Filipenses 2:5 diz: e tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento é esse? De servo, humilde. Nesse meu livro eu começo dizendo que Jesus, ele chamou pecadores e transformou esses pecadores em discípulos. Os discípulos ele transformou em servos, seus servos em amigos, e os seus amigos ele chamou para serem suas testemunhas. Sabe qual é o nível que nós estamos hoje? Ou deveríamos estar? Sermos testemunhas, não somente daquilo que vimos e ouvimos, mas de fato sendo aqueles que estão revelando Jesus ao mundo. É um lema que nós trabalhamos muito: sermos uma cópia de Jesus, sermos a imagem de Jesus revelada,
sermos pequenos cristos, sermos aqueles que de fato vivem aquilo que nós ensinamos tanto. E quando nós olhamos a ideia de Paulo aqui no texto, primeiro ele deixa claro que a pregação não é um privilégio para se vangloriar. Quando nós falamos da pregação do Evangelho, estamos falando sobre uma obrigação divina. Não é uma escolha se vou fazer ou não vou fazer. Até porque nós não fazemos porque temos facilidades, nós fazemos porque temos obediência. Eu não sou um evangelista, queria ser. Eu queria ter facilidade de um garçom chegar na mesa ali e eu falar com ele de uma forma clara. Eu não tenho essa facilidade. Eu queria ser como alguns amigos que estão no ônibus e se levantam. Eu lembro de uma amiga, Tainá, estávamos indo para a faculdade, tinha conhecido Jesus há pouco tempo, e essa amiga se levanta no ônibus e começa a pregar o Evangelho, 7 da manhã. E eu sou um cara bem tímido. Eu olhei para um lado e para o outro e disse assim: não acredito. Até eu estou com sono. E essa menina pregando 7 horas da manhã, e ela falava demais, e começava a falar, pregar, palavra de exortação, meu irmão, 7 horas da manhã, faça-me o favor, né, Tainá, pensando, daqui a pouco a Tainá fala assim: gente, hoje já falei o que tinha que falar, alguns aqui já me conhecem, porque todo dia ela fazia a mesma coisa, falou assim: eu estou cansada de falar, e agora eu vou sentar, e o meu amigo Michael, ele vai falar, e me levantou. Meus irmãos, eu falei: Senhor, não sei nem onde que ela parou. Mas naquele dia eu vi que não é sobre mim, não é sobre as minhas habilidades, não é sobre o tanto que eu conheço, mas é sobre ter um coração disponível e falar: Senhor, mesmo sendo jogado, estou aqui. Mesmo sendo empurrado, eis-me aqui, assumo a minha responsabilidade. E entender que o convencimento de pessoas não é sobre aquilo que eu sei falar de tão bem, não é sobre a minha oratória. O convencimento de pessoas é o papel do Espírito. Por isso que fazer a missão está na dependência do poder de Deus. Toda obra evangelística é uma obra do Espírito Santo. Por isso que a oração está atrelada ao evangelismo. É por isso que os sinais acompanham aqueles que creem. É por isso que ao ver os vídeos à tarde as pessoas choravam, porque elas são tocadas pelo Espírito. E meus irmãos, eu aprendi uma coisa: não há coração duro que não possa ser quebrado pelo Espírito Santo. O mundo está mais preparado para ouvir o Evangelho do que nós a falar o Evangelho. Porque se perguntassem: é possível em uma faculdade federal do Brasil as pessoas se renderem a Jesus? Eu te digo: é possível. Aos nossos olhos, impossível. Aos olhos de Deus, tudo se torna possível. Mas alguém tem que dizer sim. Alguém tem que dizer: eis-me aqui. Alguém tem que parar de terceirizar as coisas. Isaías, quando recebeu o chamado de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Está lá escrito que Isaías falou assim: eis-me aqui, mas envia Jeremias. Foi assim? Não. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, é tempo de assumirmos responsabilidades. Michael, mas eu tenho medo. Tudo bem. A Bíblia diz que o perfeito amor de Deus, ele lança fora todo medo. É engraçado que eu escrevi um livro sobre evangelização e não sou evangelista, mas eu vou te explicar o porquê. Certa vez eu ouvi uma história de uma missionária católica chamada Teresa de Calcutá. Ela estava em frente a uma igreja lá na Índia. Ela tinha um ministério voltado a socorro e misericórdia. E ela estava sentada no chão limpando um leproso, tirando as feridas,
lavando e orando por ele. De repente o milionário passa do lado dela, olha e fala: que nojo, e cuspiu no chão. E olhou para ela e falou assim: você é louca, nem por $1 milhão eu faço isso. A madre olhou para os olhos dele com muita ternura e disse: eu também não, nem por $1 milhão eu faço isso. Eu faço isso por amor. E ela responde com uma outra frase, quando ela diz para ele: eu não permito que ninguém saia de um encontro comigo sem sentir o amor de Deus. Ah, meus irmãos, não é por dinheiro, não é por vanglória, não é por status, não é para ter o seu nome no hall da fama entre os homens mais notáveis, mas como a Vivian pregou aqui, é sobre ser reconhecido por Jesus, porque chegará um dia que todos nós estaremos diante dele, amém? E naquele grande, para alguns grande, para outros terrível dia, ele só terá duas coisas a comunicar conosco. Uma é: servo bom e fiel, entra no reino do meu Pai que está preparado para vós. Servo bom e fiel. Para outros ele vai dizer: quem é você? Apartai-vos de mim, eu não te conheço. E será destinado para a morte eterna. Meus irmãos, Jesus hoje, ele é o advogado fiel, mas naquele dia, ele será o justo juiz. Eu falo isso não por medo, não para colocar medo em você, até porque o convite aqui é para que aquele dia seja grande. O convite aqui é para que naquele dia você possa ouvir: ei, servo bom e fiel, eu estava te esperando. Não somente um servo, mas agora um servo bom e fiel. Jesus está nos chamando. Paulo desejou também, através disso, ensinar 3 coisas à igreja. A primeira coisa que Paulo estava ensinando era justamente o que eu estou falando sobre a pregação do evangelho. Não é uma necessidade, não é uma escolha. Paulo sabia que o chamado de Deus para a nossa vida não é no chamado ao conforto. Não é confortável, meus irmãos. Não é confortável falar com alguém que talvez você não conheça. Para a pessoa que você conhece já é desconfortável, mas para quem você não conhece, soa como muito desconfortável. E Paulo sabia que não era uma poltrona maravilhosa, grande, que você coloca o pé para o alto, que uma Netflix, numa televisão de 75 polegadas, um balde de pipoca e guaraná. Ele sabia que o chamado de Deus não é no chamado ao conforto. Paulo sabia que era uma convocação para a obediência. Paulo sabia porque a pregação do evangelho é uma responsabilidade inegociável. Não tem como barganhar, não tem como negociar. Querido, se você foi salvo para cooperar na salvação de outros. Se você foi curado, você vai cooperar para a cura de outros. Se você foi liberto, você vai ser usado para libertar outros. Por isso que Paulo vai deixar uma palavra muito clara e preciosa, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você sabe o que é chamado segundo o seu propósito? A Vívia contou mais cedo a história da Cineide. Quem estava aqui viu o que a Vívia contou. Uma mulher no sertão, que nós estávamos indo de Kombi. A Vívia, ela não contou essa parte, mas a Kombi quebrou em frente à casa dela, por isso que a gente parou na casa dela. Quando aquela Kombi quebrou, meus irmãos, quem que já teve Kombi aqui? Levanta a mão. É amor e ódio. Kombi missionário então, né? É amor e ódio.
Ganhamos a Kombi. Quebrou, puxa vida. Terrível. Chegamos de Kombi, a Kombi indo, a gente procurando, fazendo a nossa pesquisa missionária, a Kombi quebrou em frente à casa dela. Naquela hora, os missionários começaram já, puxa, de novo essa Kombi quebrou. Quando nós olhamos para o lado, uma casa. Vamos descer, vamos lá, vamos pedir água, vamos ver se a gente encontra alguém. Chegamos lá e encontramos uma mulher com o coração disponível. Ela tinha uma doença, a gente não sabia, oramos por ela. Resumindo a história, ela foi curada para a glória de Deus, e ela pediu para fazer um culto na casa dela, para contar para outras pessoas o que Deus fez. Aquele dia eu tive o privilégio de pregar, aproximadamente 60 pessoas, num quintal grande. Falei sobre o Evangelho, mas a melhor parte da noite foi quando ela pegou o microfone para poder falar e contar o que Deus fez na vida dela. Abrindo parênteses, na comunidade onde ela morava, nunca teve nenhuma igreja na história, nem evangélica e nem também católica. Tivemos o privilégio de plantar a primeira igreja naquela comunidade. O que mais marcou meu coração na história também dela foi que durante a pandemia a gente não podia fazer culto lá. Você vai conhecer lá, Moisés. A gente não podia fazer culto lá, porque era uma comunidade pequena, isolada. Se alguém pegasse Covid, a culpa era nossa, que levou Covid para lá. Então ficamos naquele limbo lá, de não ir. Achávamos que não estava acontecendo os cultos. Logo após que apazigou, podia começar a fazer culto. Chegamos lá e falamos assim, puxa, que pena que não teve culto esse tempo. Ela, o quê? Não teve culto? Claro que teve. Não teve uma terça e um domingo sequer que não teve culto aqui. Como é que teve culto aqui? Então a gente cantava e eu pregava, só que a Vívia também falou à tarde, ela não sabia ler. Ela ganhou um radinho do Proclaimer, que é um radinho que você recarrega a energia solar e tem os Salmos e o Novo Testamento nele falado. Ela gravava as passagens bíblicas, fazia o sermão na cabeça dela e pregava o Evangelho. E eu fico pensando, na hora eu pensei e falei, cara, às vezes a gente com todas as ferramentas possíveis, talvez o que nos falta é obediência. Paulo sabia que não era sobre mérito pessoal. Paulo sabia que era andar na dependência do Espírito. Por isso que ele compreendia que, acima de tudo, a pregação do Evangelho é uma necessidade vital. Meus irmãos, se eu te perguntar qual é a maior necessidade de Santos hoje, qual é a maior necessidade dessa cidade hoje, talvez você pode falar, a maior necessidade é paz. A maior necessidade é um hospital melhor. A maior necessidade é isso. Você pode enumerar muitas coisas como a maior necessidade. Mas se a gente observar bem, a maior necessidade de Santos hoje é a maior necessidade do mundo, que se chama Jesus Cristo. O Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho é a maior necessidade do mundo hoje. Se nós compreendemos que o Evangelho é a maior necessidade do mundo hoje, a nossa responsabilidade precisa aumentar. Para quê, Michael? Para anunciar às pessoas que não conhecem o Evangelho. Para ter o trabalho dobrado para anunciar aqueles que acham que conhecem o Evangelho, porque existem esses também, que conhecem o Evangelho genérico e não o Evangelho do reino de Deus. E a questão é, assim como o médico, ele tem necessidade de socorrer o ferido, nós temos o dever de proclamar as boas novas de Deus àqueles que estão morrendo espiritualmente. Eu quero te contar 3 absurdos. Primeiro absurdo, imagina comigo, um médico
que estudou, tem uma questão que precisa cumprir de ética. Imagina comigo esse médico que está fazendo um Cooper na Praia de Santos. Eu não sei o nome das praias direitinho aqui. Mas imagina ele estar numa praia, na principal praia aqui, fazendo um Cooper. E de repente, pela manhã, ele olha para um lado e tem um senhor deitado no chão, tendo um ataque epilético, enrolando a língua e quase engasgando e sufocando. Imagina esse médico passar do lado e falar assim: deixa ele morrer aí, eu vou seguir que eu preciso fazer o Cooper. Você consegue imaginar isso, irmão? Consegue imaginar? Seja sincero comigo, você consegue imaginar isso? Eu não consigo imaginar. O que eu vejo é o médico descendo até o chão ali, ajudando ele. Porque a primeira cena, isso é um absurdo. Quero te chamar para um segundo absurdo. Imagina comigo um bombeiro. O bombeiro está lá no posto dele e de repente a sirene toca, o telefone toca, na casa 17 da rua 3 tem uma casa pegando fogo. E essa casa começou a pegar fogo há pouco tempo. Dá tempo do bombeiro chegar e apagar o fogo. De repente ele coloca um amigo no caminhão e corre, a sirene tocando lá nas ruas, chega em frente à casa. Ao chegar naquela casa, uma pessoa, uma vizinha diz assim: ó, tem uma criança no quarto. E o fogo está chegando no quarto, vocês precisam ser rápidos. Imagina comigo agora o bombeiro olhando para aquela casa dizendo assim: hoje vai ter jogo do São Paulo e Palmeiras. Vou ficar aqui não, eu vou para casa. Imagina isso acontecer, meus irmãos. O bombeiro fala assim: eu não vou apagar o fogo não. Deixa a casa pegar fogo, deixa a criança pegar fogo. Você consegue imaginar isso? Sinceramente, consegue imaginar? Não, por quê? Porque é um absurdo. Isso não pode acontecer. A vida dele é fazer aquilo ali. Agora eu quero te contar um absurdo pior do que esses dois juntos. Imagina comigo alguém chegando na sua casa, olhar para dentro da sua própria casa e ver o seu pai e a sua mãe caminhando para a morte eterna. Um filho, uma filha, uma irmã, uma tia, sem conhecer o Evangelho, e você olhar para eles e dizer: a salvação individual, o problema é deles, essa é a escolha deles. Você consegue imaginar isso, irmãos? Eu não consigo, porque é um absurdo. É um absurdo acontecer isso. O Evangelho, a evangelização, ela é a arte de resultar coisas eternas. O John Piper diz: o Evangelho é tão poderoso, se você não for salvo por ele, você vai ser condenado por ele. O Charles Spurgeon dizia que o Evangelho é como um leão enjaulado, e a única coisa que precisamos fazer é abrir a jaula, deixar o Evangelho cumprir o papel dele. Nós não podemos omitir o Evangelho às pessoas. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Por isso que ele nos diz que nós não podemos esconder a luz, que nós precisamos colocá-la no velador para iluminar os que estão na casa. Jesus nos deu esse privilégio que foi levar o amor de Jesus para aqueles que estão à nossa volta, para iluminar a nossa casa, para iluminar os lugares escuros, para ser intencional em chegar nos lugares mais escuros que nós temos hoje e acender uma luz. Até porque existe um princípio físico que é espiritual. Se você entrar num quarto, trancar tudo, entrar com a luz apagada,
o que você vai ver no quarto é uma escuridão. O que você vai ver no quarto serão o que representa aquilo que conhecemos como trevas. Agora, a partir do momento que você acende uma luz, as trevas que estão naquele lugar, a escuridão que está naquele lugar, são todas dissipadas. A pergunta é: por que na nossa cidade ainda existem lugares escuros? Por que às vezes dentro da nossa casa existe um lugar escuro ainda? Por que às vezes aos nossos olhos ainda tem corações que estão vivendo na escuridão? Talvez é porque não acendeu uma luz ainda. Talvez é porque uma luz ainda não brilhou. Talvez é porque alguém ainda não disse sim, para que de fato aquilo possa brilhar, a preciosa luz do Evangelho, que mais uma vez, não é sobre a sua habilidade, irmão, não é sobre o quanto você é corajoso, porque o convencimento das pessoas continua sendo do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo cumprir o papel dele, não atrapalhe o Espírito, não impeça o Espírito, porque se o Espírito convenceu a minha vida, se o Espírito convenceu o Maico, se o Espírito convenceu o Moisés, se o Espírito convenceu você, ele convence qualquer pessoa. Meus amigos, eu conheci Jesus numa favela, no baile funk de favela, no Rio de Janeiro. Aquela noite estava com um pacote de maconha no bolso, ainda não tinha fumado. Naquela sexta-feira à noite, 18 anos, eu conheci o amado da minha alma. Naquela noite, no lugar mais improvável, coração duro, de uma pessoa que não cria em Deus, achava que Deus era mentira, era uma farsa, era um delírio. Mas, meu irmão, existe uma irresistível vontade de Deus soberana sobre nós que eu não consigo explicar. É um amor tão profundo que, em primeiro lugar, eu tive medo achando que Deus ia me matar. Mas do caminho da favela até na minha casa, onde eu morava, eu senti a graça do Senhor escorrendo sobre mim. E a Bíblia diz que Ele é capaz de transformar o mais vil pecador, de lavá-lo e transformar o mais alvo do que a neve. O Evangelho é poderoso, irmãos. O Evangelho é poderoso, o Evangelho é um leão indomável. O Evangelho é um leão indomável. Vimos isso durante a história. De que maneira, de geração em geração, de cidade para cidade, o Evangelho estava sendo propagado, e nada era capaz de deter o Evangelho. No primeiro século, as perseguições não foram capazes de deter o Evangelho. Nós vemos desde Jerusalém. A Bíblia pregou aqui sobre Estevão, o protomártir, o primeiro mártir. Isso se alastrando, chegando ali em cada uma aldeia, e onde chegava a perseguição, os cristãos se espalhavam, acontecia diáspora, eles iam para outra cidade, chegando lá, eles não ficavam escondidos, meus irmãos, eles saíam para anunciar o Evangelho. Logo após, anos após, veio a perseguição de Nero, talvez uma das perseguições mais cruéis, onde o imperador Nero, com toda a sua astúcia, com toda a sua maldade, ele colocava cristãos em postes para serem queimados, iluminar o jardim do palácio dele. E a história diz que ele se deliciava da sua janela ouvindo o grito dos nossos irmãos. Nem Nero, nem os imperadores mais cruéis foram capazes de deter, de segurar as boas novas do reino de Deus. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia.
Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por isso que durante a história, os lugares que a igreja mais cresceu foi nos lugares que estavam encharcados com o sangue dos missionários. Eu sei que isso é forte, mas é uma verdade, é a nossa história. E agora estamos aqui nós, século 21. O Evangelho nos alcançou. A boa notícia que surgiu, que veio lá do Oriente Médio, que saiu lá de Israel, alcançou a gente aqui no Brasil, meus irmãos. Imaginem o trajeto sobre isso. Irmãos saíram de outras nações, vieram para o Brasil para anunciar essa boa notícia. Irmãos atravessaram semanas, meses de navio para anunciar a boa notícia que nos alcançou. Agora aumenta a nossa responsabilidade, porque nós vivemos num mundo de 8 bilhões de pessoas, aonde 3 bilhões nunca ouviram falar de Jesus. 3 bilhões de pessoas no mundo não conhecem Jesus. Enquanto nós estamos discutindo se Jesus nasceu 25 de dezembro, enquanto estamos cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus, aguardando o retorno dele, 3 bilhões de pessoas não sabem nem que Jesus nasceu ainda. A pergunta é: por que eu e você deveríamos ouvir o Evangelho mais de 100 vezes, enquanto existem irmãos que nunca ouviram o Evangelho? Por quê? Até quando essa boa notícia ficará conosco? Até quando o leão vai ficar enjaulado entre nós? Ou de fato nós vamos abrir a jaula e deixar ele fazer o seu papel? É difícil falar isso dentro de uma igreja que abraça missões. Mas sabe o que eu tenho aprendido? O Senhor deseja continuar nos usando a cada dia mais e mais. Até quando, Maico? Até que a última etnia que não conhece Jesus venha conhecer. Até que todos os povos venham adorar ao Senhor. Até que aqueles que estão mais distantes ou os mais pertos. Eu recebi uma notícia que aqui próximo do litoral, daqui nosso aqui, da Baixada Santista, um amigo encontrou uma etnia indígena. Ele me falou o nome, eu esqueci agora, que estão entre as etnias menos alcançadas no Brasil, com 0% de crentes evangélicos. Sabe o que Jesus disse? Mateus 24:14. E será pregado o Evangelho a todo mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. No sermão profético de Jesus, de Mateus 24, Jesus fala sobre os sinais preliminares do tempo do fim, como terremotos, distúrbios sociais, fome e tantas outras coisas. Mas tem um último sinal, que eu posso dizer com toda a franqueza, porque todos os outros já aconteceram, estão acontecendo ainda, mas já aconteceram. Mas tem um que não aconteceu ainda. E qual é, Maico? O Evangelho do Reino sendo pregado em testemunho a todas as etnias. Isso não aconteceu ainda. Por quê? Porque existem ainda 7.000 povos no mundo que nunca ouviram falar o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. 7.000 povos, irmãos, que nunca ouviram falar de Jesus. Jesus um dia virá, e eu creio que está muito perto. Jesus voltará, meus irmãos. Jesus voltará e nós viveremos o dia que será para todo sempre. Apocalipse diz que chegará um dia que não mais haverá dor. É essa hora que a igreja geralmente glorifica, não vai ter mais boleto para poder pagar. Chegará o dia.
chegará o dia, meus irmãos, que a gente não vai mais ficar olhando o relógio para poder ir embora. Nós estaremos, nós e o nosso amado, para todo sempre. Ah, meus irmãos, eu desejo esse dia. Eu desejo o dia do casamento, o noivo e a noiva, Cristo e a igreja, a noite de núpcias, o banquete do rei. Eu desejo esse dia, mas a Bíblia diz que para que esse dia venha chegar, eu e você precisamos nos engajar em uma coisa: pregar o Evangelho, anunciar as boas novas às nações, fazer Jesus conhecido, derramar a glória de Deus em todos os povos, porque a Bíblia diz que chegará um dia que toda a terra será cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E a resposta é: Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. É tempo de assumirmos responsabilidades. A segunda coisa que Paulo está nos ensinando é o perigo da omissão. Por isso que Paulo, ele deixa muito claro, ele fala sobre essa obrigação que não podemos escapar. Paulo diz: pois me é imposta essa obrigação, pois me é imposta essa necessidade. A palavra obrigação aqui aponta para algo intransferível. Paulo sentia o peso da missão, porque ele compreendia a seriedade do Evangelho. Meus irmãos, o que estamos envolvidos é algo sério. O que estamos envolvidos é algo poderoso. Você já imaginou que ao compartilhar o Evangelho para qualquer pessoa, um amigo, se com a sua boca ele confessar, se com o coração ele crer, e se ele for batizado, a Bíblia diz que ele será salvo? Mas também a Bíblia diz: se ele rejeitar, ele está condenado. Você consegue imaginar a seriedade disso? A seriedade daquilo que nós carregamos. Meus irmãos, não é sobre uma boa notícia que ele vai ganhar $1 milhão. A boa notícia é: ele pode ter uma vida eterna com Jesus. Isso não tem preço. Até porque o maior preço ele já pagou, e o apóstolo Pedro diz que não foi com ouro e nem com prata que ele nos comprou, mas com o sangue precioso do Cordeiro. Como Lucas disse aqui à tarde, naquela cruz, Jesus estava lá e disse: está consumado. Meus irmãos, tudo o que Jesus tinha que fazer pela minha vida e pela sua, ele já fez. Ele deu a sua vida, para que eu e você, que estávamos mortos, tivéssemos a vida dele em nós. Não éramos merecedores. Romanos capítulo 3 diz que estávamos todos perdidos, todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, e Deus com seu muito amor nos amou, entregando o seu Filho Jesus para morrer. E por causa da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição, hoje nós podemos crer e ter esperança na vida, e de saber que não existe um caminho além dele, de não saber que existe uma vida longe dele, e de saber que existe uma verdade a qual nós podemos confiar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aquele que fez um vivo e novo caminho, para que eu e você pudéssemos andar sobre ele. A questão é: o Evangelho, ele é universal, o Evangelho está para todos. Nós não podemos escolher a quem nós vamos pregar o Evangelho. Esse aqui eu amo mais, então vou pregar para ele. Não, nós não podemos escolher. A pregação do Evangelho precisa ser pregado para todos, independente da linha, talvez, teológica que você siga.
Você precisa entender que o Evangelho precisa ser pregado para todos, para bons e para maus, para ricos e para pobres, para toda classe social, para toda classe étnica. Para todos o Evangelho precisa ser pregado, até porque a Bíblia diz, e Jesus já nos dá o spoiler final, Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 7, que diante do trono de Deus haverá gente de toda tribo, raça, língua e nação. É interessante como ele bota as classificações ali. É interessante saber também que ele diz que haverá representantes. Ou seja, eu acabei de dizer para vocês agora que existem 3 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem Jesus, que estão divididos ali em 7.000 povos, que nunca ouviram falar de Jesus, mas a minha certeza chegará um dia que haverá representante, ou seja, o Evangelho será pregado para todos os povos. A questão é, você vai participar disso? Você vai cooperar com isso? Você vai dobrar os seus joelhos para sustentar os nossos irmãos que estão indo? Você vai cooperar com as suas finanças para que de fato isso aconteça? Você vai dizer assim: Senhor, talvez eu não seja o especialista maior, mas se o Senhor desejar me usar, estou aqui. Às vezes a gente se sente muito inferior para cumprir a missão de Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus também usa os pequenos e fracos. Hudson Taylor dizia: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas os pequenos e fracos nas mãos de um grande Deus. E esses somos nós, seres limitados, com as nossas fragilidades, lutando para chutar as nossas mazelas. Mas o Senhor, Ele pode transformar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração. Ele é fiel para cuidar das nossas vidas, para nos capacitar, para nos levar e nos trazer de onde for. Um dia eu estava no meu quarto, logo após esse encontro com Jesus, disse assim: Jesus, eu não sei o que você quer na minha vida, mas eu sei que o Senhor não me salvou à toa. Eu nem tinha entendimento de nada. E um dia eu falei: Senhor, o que você quiser falar, eu falarei. Para onde você desejar ir, eu irei. Pode ser para o pior lugar do mundo, o mais escuro do mundo, eis-me aqui. Meus irmãos, muitas aventuras com Jesus. 2010 e 11, fazendo ações na Rocinha, no Rio de Janeiro, entrando no meio do tráfico. 2015, estava no Iraque, na parte norte, no Kurdistão, na guerra do Estado Islâmico com o exército curdo. E todas as vezes que eu estava nesses lugares de perigo, eu conhecia aquilo que Paulo disse sobre a paz que excede todo entendimento. O shalom de Deus. A paz no meio da guerra. De ser convidado para estar em alguns lugares e falar: Senhor, tem tanta gente melhor do que eu. E o Senhor falar assim: mas você não disse que você falaria ali por mim? Você não disse que era só chamar que você iria? Que queria ser os meus pés a pisar os lugares? Nós não temos ideia o que um sim ele pode causar no reino de Deus. Nós não temos ideia o que o seu sim pode causar no reino de Deus. Um sim, meus irmãos, pode mudar uma vida. Um sim pode mudar uma família. Um sim seu pode mudar um bairro. Um sim, ele pode mudar uma cidade, uma nação. Um sim pode transformar histórias para a glória de Deus. E a questão é, qual é o peso que você sente em relação à salvação de vidas? Qual é o peso que você sente? Você enxerga a responsabilidade da pregação do Evangelho como Paulo enxergava?
Porque agora nós temos um padrão, é enxergar como Paulo enxergava. Você pode ver que Paulo, ele tinha uma necessidade, e ele falava às vezes de chegar até a Espanha. Paulo estava ali dentro da Ásia Menor, pregando o evangelho praticamente para boa parte da Ásia Menor. Paulo prega o evangelho, e Paulo tinha uma convicção que ele precisava chegar à Espanha, porque ele acreditava que lá eram os confins. Paulo dizia: eu me esforço para pregar o evangelho, principalmente aonde o evangelho não foi nomeado ainda. Era o esforço do coração de Paulo de falar assim: para lá que ninguém está querendo ir, eu vou para lá. E você acha que Paulo era o corajoso, que era o autossuficiente? Meus irmãos, Paulo tinha uma convicção de chamado. Talvez, para mim, uma das partes mais marcantes que confirma isso que eu estou falando, está lá em Atos capítulo 20, quando Paulo está saindo de Mileto em sentido a Jerusalém. Quando Paulo está no caminho para Jerusalém, o Espírito Santo comunica algo com Paulo. O Espírito Santo, versículo 23, ele comunica a Paulo que de cidade em cidade o que esperava ele era açoites e prisões. Imagina comigo, você está aqui em Santos, e o Espírito Santo, ele te aponta para você ir para São Bernardo do Campo aqui. Não, aqui é perto, né? Vou falar mais longe um pouquinho. Para São José do Rio Preto. Você passa por bastante cidades, né? Imagina o Espírito Santo dizendo assim: saindo de Santos até lá, lembrando que não tinha carro, talvez, né, uma carruagem, um cavalo. Daqui até lá o que te espera são açoites e prisões. Açoites pode traduzir para chicotadas. Talvez num evangelho mais diferente, as pessoas vão falar assim: açoites e prisões, está amarrado no nome de Jesus, está repreendido esse negócio. Chicotada? Você é louco. Não quero, estou fora disso. Isso aí não, isso aí é sinal de reprovação de Deus. Porta fechada é sinal de reprovação de Deus. Sofrimento é para quem pecou. Aí Jesus diz lá: aquele que quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Jesus vai enviar os discípulos. Em Lucas 10 ele diz: enviarei vocês como ovelha no meio de lobos. João capítulo 20, Jesus já tinha falado: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Da mesma forma, a gente não poderia ser tão ingênuo de acreditar que o sofrimento não faria parte da nossa jornada cristã. Não poderíamos ser tão ingênuos em saber que a perseguição um dia não bateria na nossa porta. Porém, Paulo, ele tinha um caminho, ele tinha uma palavra, ele precisava chegar em Jerusalém, ele estava sendo conduzido pelo próprio Espírito, por isso que ele ouve o Espírito dizendo que de cidade em cidade o que aguardava eram açoites e prisões. E a resposta de Paulo é gloriosa, porque ele diz, gente, Paulo, ele é ousado a dar uma resposta não para o Michael, não para o irmão que caminhava com ele, não era para Lucas ou algum outro. Paulo estava dando uma resposta ao Espírito. O Espírito diz assim: Paulo, vai acontecer isso. E a resposta de Paulo é: em nada eu tenho preciosa a minha própria vida, a não ser cumprir o meu ministério, a não ser cumprir a minha vocação, que eu recebi mediante o evangelho da graça de Jesus Cristo. O que Paulo ele responde é justamente aquilo que nós vemos depois em Apocalipse, falando sobre aqueles que testemunharam da sua fé, daqueles que foram alvejados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. Aqueles que mesmo face a face com a morte todos os dias não amaram a sua própria vida. Aqueles que deram a sua vida
pela causa do Cordeiro de Deus. Aqueles que amaram Jesus mais do que tudo nessa vida. E sabe, meus irmãos, eu creio que é um tempo de elevar a nossa fé e a nossa responsabilidade sobre aquilo que está sendo confiado a nós, sobre aquilo que os nossos pastores estão derramando sobre nós como mensagem. Isso não ficar até chegar à nossa casa no domingo à noite, mas isso quando chegar na segunda de manhã entrar em funcionamento a todo vapor. A vida da igreja a qual Ele tem nos confiado, ela vai funcionar entre os domingos. O meu irmão do trabalho, ele vai ver a glória de Deus. As faculdades verão a glória de Deus, as escolas verão a glória de Deus. E nós vamos ver um varrer do Espírito como nunca vimos antes. Ele prometeu que nos últimos dias derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Eu estou muito ansioso por esse dia, quando nós veremos a glória palpável de Deus. A resposta para isso que Paulo está falando sobre viver e cumprir o propósito de Deus, sobre ter o ministério como algo precioso, e de não ter tanto a sua vida, a palavra vida ali tem muito a ver com as vontades de Paulo pessoal, com os planos, com a carreira a qual ele tinha projetado. Agora ele submete tudo àquele quem conhece a nossa vida, que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, que conhece as nossas ações, que conhece o nosso dia a dia. E meus irmãos, eu tenho aprendido, tanto lógico com a vida de Jesus, com a vida de Paulo, eu tenho aprendido que viver sem cumprir um propósito resulta numa vida infrutífera e sem sentido. Se a vida não for vivida para a glória de Deus, ela não serve para nada. Para que serve a vida se não for vivida para a glória de Deus? Por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Existe uma diferença. Ao acordar de manhã, você tem uma responsabilidade. Por exemplo, um trabalho a cumprir, uma empresa que você precisa prestar conta. Você pode ter intencionalidade naquilo que você faz. Duas coisas pode acontecer. A primeira, eu acordo de manhã e vou para o meu trabalho para ganhar dinheiro. É importante, mas tome cuidado. Por quê? Porque isso pode se tornar idolatria no seu coração. A Bíblia diz que a mesma palavra dada a culto é a mesma palavra dada a trabalho. A mesma palavra dada a ministério é a mesma palavra dada a serviço. A questão é com que intenção você faz. Se a sua intenção é somente dinheiro, cuidado com o amor ao dinheiro. Mas se você sai para fazer a mesma coisa, vai ganhar o mesmo dinheiro, mas se a sua intenção é glorificar a Deus, é um apontamento para um louvor para a sua glória. Agora, se você sai com as suas intenções erradas, tome cuidado sobre isso. Tudo que você for manusear, faça para a glória de Deus. Até porque na nossa carreira profissional, você precisa subir as escadas mesmo. Você precisa ser o melhor naquilo que você faz. Isso é bom. Se você é um cientista, seja o melhor cientista. Se você é o advogado, seja o melhor naquilo que você faz. Se você tem uma empresa de determinado produto, faça o melhor, como se não fosse agradar os homens para agradar a Deus. Façam por louvor da glória de Deus, sejam o melhor naquilo que vocês fazem. Eu ganhei um amigo nos Estados Unidos que ele conseguiu criar uma semente que ela cresce 3 vezes mais do que uma semente comum. Ele conseguiu a patente disso, que é inédita no mundo. Nós estávamos numa semana sendo ministrados sobre dinheiro, sexo e poder, o que mais derruba ministros. E dentro daquela conversa nossa, ele foi falar sobre dinheiro. Quando ele chegou lá, ele é bilionário. Eu falei, é mole falar de dinheiro, bilionário?
Quero ver pobre, liso assim como eu, falar de dinheiro. Quando ele chegou para poder falar, ele começou a contar os feitos. Que ele saiu de uma família bastante humilde e ele chegou ao posto de hoje ter uma empresa na Bolsa de Valores Americanas. E o que ele faz, ninguém faz no mundo, a empresa dele. E sabe como ele aprendeu a fórmula sobre isso? É lógico, ele tinha a técnica, estudou, mas foi orando no seu quarto em línguas. Naquele momento, o Senhor deu para ele a fórmula. Quem aqui que assistiu The Chosen, aqui levanta a mão para mim. 70% de tudo que tem lá, foi ele que financiou. Os maiores aplicativos evangelísticos do mundo é financiamento dele. Aí ele leu para a gente o testamento dele. Ele deixou o testamento para o conselho dele. Ele tem 42 anos. Os filhos têm 14 e 15. Ele deixou um testamento que os filhos podem usufruir de tudo que o pai tem, desde que seja para a glória de Deus. Se for para benefício próprio, o conselho pode pegar o dinheiro todinho e doar para as instituições que estão todas escritas lá. Aí eu falei, esse pode falar de dinheiro. Esse sabe aonde está colocando. Cooperou com a plantação de centenas de igrejas no mundo. E a pergunta é, o que estamos fazendo com aquilo que Deus tem dado para a gente? Por fim, Paulo diz, e ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Paulo sabia que existia consequências espirituais para quem negligencia o chamado de Deus. Ele sentia um profundo senso de responsabilidade porque entendia o custo da missão, ou então o custo da omissão. Tem um livro antigo que eu gosto muito, do Dallas Willard, chamado A Grande Omissão. Um dos grandes perigos que nós temos hoje se chama silêncio. É quando nós nos silenciamos no momento que deveríamos falar. Às vezes as pessoas batem na nossa porta e a única coisa que sabemos fazer e falar é: Deus te abençoe, vá em paz. Tinha uma música do Keith Green chamado Você Não Vê, e ele cantou essa música dos anos 70 para a igreja americana. Ele dizia: você não vê as pessoas afundarem, quem se importa se elas afundarem? Deus traz pessoas à sua porta e você não se importa, você diz: vá em paz e Deus te abençoe, e os céus então choram, porque Jesus veio a ti e você o abandonou. E às vezes é mais fácil falar assim: eu não tenho uma comida para te dar, vai embora, pode ir, ou então que Deus abençoe se você for mais educado. E talvez o que Jesus está pedindo de nós é a ousadia de Pedro falar: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, meu irmão, levanta e anda. O que é mais fácil dizer? Vai embora, Deus te abençoe, ou falar: levanta e anda? Ele está nos chamando para assumirmos a posição a qual Ele nos colocou. Não estamos mais no domínio das trevas, não estamos mais no império das trevas. Onde nós estamos hoje é no reino do seu Filho amado, no reino do Filho do seu amor. A nossa posição mudou. O nosso cabeça está trabalhando, o nosso cabeça está nos levando, e nós não podemos segurar o que o cabeça está fazendo. Ele deseja salvar nossa cidade, irmão. Isso não é responsabilidade somente dos pastores. E nós queremos que os pastores façam tudo. Nós queremos que eles preguem, que eles visitam, que eles orem, que eles façam tudo. A responsabilidade é da igreja de Jesus representada aqui. É tempo de falar assim, conta comigo, pastores. O que você está fazendo? Não sei. Não sei. Conta comigo para alguma coisa. Conta comigo para estar na sexta-feira evangelizando lá.
Conta comigo para dar um folheto ao irmão. Conta comigo para estar aqui orando por aqueles que estão necessitando. Conta comigo para visitar um missionário no campo. Conta comigo, durante as férias eu vou lá visitar o missionário nosso daqui do campo. Eu vou lá. É assumirmos as nossas responsabilidades. Você sabe por quê, meus irmãos? O próprio apóstolo Paulo, quando ele está partindo dessa vida terrena, na segunda carta ao Timóteo, ele escreve ali ao seu amigo Timóteo, dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ah, meus irmãos, eu tenho uma família, minha esposa, meus filhos, eu amo demais, e meu Deus, se eu perder eles, eu quero ir primeiro. Eu perdi o meu pai, já foi assim, sabe, uma falta enorme, e eu tinha muito medo de perder, porque eu era muito conectado com meu pai. Mas esse não é o maior medo da minha vida. O maior medo da minha vida é chegar no final dela e olhar para trás e ver que tudo aquilo que Deus mandou fazer eu não fiz. É no final chegar e falar assim: corri e corri atrás do vento. Ou então de fato cara, Salomão estava certo, tudo é vaidade. Ou então como aquele homem no livro lá naquele filme da lista de Schindler, não sei quantos viram, quando ele pegava o anel e falava assim: puxa, eu poderia ter vendido para comprar mais judeus. Puxa, aquilo ali eu poderia ter feito um pouco mais, eu poderia ter feito um pouco mais. Meus irmãos, como diz o Jim Elliot, missionário que foi mártir entre os índios algas, ele disse assim: viva de tal maneira, para quando chegar o dia da sua morte, você não tem mais nada a fazer a não ser morrer. Viva intensamente, ame Jesus com tudo aquilo que você tem, sirva a sua igreja local com toda a força que você tem, ame os seus irmãos, se preocupem com eles, olhem nos olhos dos seus irmãos e perguntem: está precisando de algo? Eu posso te servir em algo? Meus irmãos, nós só temos essa vida para poder gastar, nós só temos esse tempo para poder viver, não teremos uma outra vida. Não estamos no jogo do Mario Bros World, que você vai lá e acabou a vida, cai um Mario do céu. Não, só temos essa vida para poder gastar, e precisamos chegar no final dela e falar: valeu a pena amar Jesus, valeu a pena se entregar por Ele todos os dias, valeu a pena cumprir Mateus 6,6, entrar no meu quarto, trancar a minha porta, falar com meu Pai em secreto, valeu a pena viver a justiça de Deus, valeu a pena servir os meus irmãos, valeu a pena construir com a minha comunidade local, valeu a pena promover pessoas para evangelizar o mundo, valeu a pena. Aí você pensa, já quase talvez nos seus últimos dias, se você tiver o privilégio, escrever para o seu melhor amigo dizendo: eu estou indo morar com meu Jesus, mas alegre porque aquilo que Ele confiou a mim eu fui fiel, como um bom soldado de Jesus. Eu estou encerrando a minha carreira, os meus dias estão chegando, mas eu guardei a minha fé, aquilo que eu tenho mais de precioso. Eu amo Jesus como muito mais do que amava nos primeiros dias. Eu amo Jesus mais do que nos primeiros dias. E o seu legado pode perdurar de geração em geração. Está aqui nós hoje, estamos aqui comunicando sobre Paulo. A Bíblia diz sobre um rei chamado Jeorão. Quantos aqui ouviram falar sobre ele aqui, sinceramente? Levanta a mão. Não mente para mim, por favor. Levanta a mão. A Bíblia diz que tudo que Deus mandou ele fazer, ele não fez. E se você não levantou a mão, não fica constrangido, porque também a Bíblia diz que ninguém teve saudades dele. Então você com certeza leu, mas você nem tem saudades dele, que a Bíblia diz que ninguém teve saudades dele. Eu sou o único chato que de vez em quando eu lembro dele. Eu não, né? Tem outros pastores que falam também.
Porém a Bíblia diz que esse cara, ele não obedeceu a Deus em nada. Você sabe o que aconteceu? Ele era um rei. Ele não pôde ser enterrado entre os outros reis. Ele foi enterrado de uma forma separada, esquecida, a ponto de ninguém ter saudades dele. E o seu legado morreu com ele. Quando eu penso sobre essas responsabilidades, esse amor, eu penso que nós precisamos, de alguma maneira, ser fiel a Jesus até o fim. Porque para Israel, meus irmãos, ele prometeu terra, heranças e bens. Para nós, a igreja de Jesus, ele prometeu a coroa da vida, a vida eterna. Então tudo que você tem hoje, além desse glorioso prêmio de Jesus, é lucro. Se você tem uma família, é lucro. Se você tem uma casa, é lucro. Se você tem dinheiro na conta, é lucro. Se você tem dívida e sabe que você vai pagar, é lucro. Tudo que você tem hoje é lucro, por causa dessa graça de Deus sobre nós. E eu quero deixar um convite final para a gente ir embora. Eu já falei muito aqui, já passei do meu tempo, já assim, a balde. Mas é a primeira vez que eu venho aqui, então eu tenho que gastar o tempo com glória. Eu quero só deixar um convite a vocês. Agora no ano de 2033, simbolicamente aqui, que nós acreditamos, 2000 anos após a vinda de Jesus. 2000 anos se passaram daquele dia a qual o Senhor mandou a gente ir discipular as nações. Aproximadamente aí 2000 anos após o Pentecostes, quando de fato a igreja de Jesus foi empoderada pelo Espírito para anunciar o Evangelho às nações. Porém 2000 anos se passaram, e a pergunta que continua ecoando é: nós já terminamos a tarefa? Que tarefa, Maico? A que Jesus deixou, quando ele disse: portanto ide e façam discípulos de todas as nações. A pergunta que continua ecoando 2000 anos após é: vocês já terminaram a tarefa? Nós já terminamos a tarefa? E a resposta é dolorosa, mas ainda não. Nós nunca durante a história estivemos tão perto de completar a tarefa. O Brasil, que há 50 anos atrás era um alvo missionário, hoje nós somos a segunda maior potência missionária do mundo. Glória a Deus. E hoje só com 3% da nossa força que a gente poderia fazer. Somente com 3% dos recursos, somente com 3% do envio missionário. Imagina quando isso começar a crescer ainda mais na nossa nação. Desde 1902, homens de Deus, profeta, anunciaram: o Brasil será um celeiro de missionários para todas as nações. Ah, meus irmãos, Deus continuará levantando homens e mulheres de coragem, que vão anunciar as boas novas às nações. Então, como eu disse aqui, 1 a cada 3 seres humanos na terra ainda não tem acesso ao nome que salva. Existem regiões inteiras sem nenhuma igreja local. Há línguas sem nenhuma tradução de Bíblia completa. E a questão é: nós não podemos viver como ainda se sobrasse tempo para fazer isso. O tempo de Deus se chama hoje, irmãos. O método que Deus tem para fazer isso se chama igreja. E a responsabilidade é nossa. Mateus 24:14, que eu falei aqui: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, ou seja, a todas as etnias, e então virá o fim. Isso não é somente uma profecia, isso é uma estratégia, isso é prioridade, isso é urgência. Por isso que estamos falando de várias igrejas, organizações que estamos se levantando para chegar até 2033 com o máximo dessas etnias, com o conhecimento da glória de Deus.
Existem esforços hoje, pessoas que estão pensando, cara, como vamos alcançar essa massa a partir da nossa cidade, mas até chegar nesses lugares aonde não tem nenhum cristão entre eles. São esforços. Então aí nasceu a iniciativa 2033, onde estamos envolvidos em participar disso. Nós acreditamos que vai ser um marco profético. Eu não sei se iremos completar a tarefa até 2033, mas como eu desejaria encontrar com meu amado Jesus. Como eu desejaria. Alguns solteiros estão falando aqui, Michael, espero eu casar. Meus irmãos, você vai casar com Jesus. Melhor que qualquer marido que você possa ter. E a questão é, se cada cristão assumir o seu papel global, se cada cristão interceder e entender que a evangelização não é somente para alguns, que a evangelização está para todos, nós vamos ver essa cidade primeira sendo tocada pela glória de Deus. Iremos ver dessa cidade como flechas flamejantes saindo daqui, tocando lugares, pessoas e nações. Nós podemos ver isso, nós podemos desfrutar disso. Mas hoje precisamos assumir uma responsabilidade diante de Deus. Falar, Senhor, eu não sei como, mas eis-me aqui. Eu não sei. Eu não tenho talvez tanto. Mas eu lembro daquele menino, o que ele tinha, a sua marmita com pães e peixes, e de chegar diante de Jesus e falar, Senhor Jesus, é isso aqui que eu tenho. E Jesus chamando o discípulo, falando assim, reparte isso entre a multidão. E toda uma multidão foi alimentada. Isso é milagre, sim, mas alguém teve que dar a marmita dele. Alguém teve que dar a quentinha dele. Você acha que aquele menino não podia falar assim, cara, farinha pouco, eu pirão primeiro, eu vou guardar isso aqui para mim. Mas não, nós precisamos colocar a dispor aquilo que Deus tem nos entregado, sabendo que a missão é dele, a missão é de Deus, mas Deus é tão gracioso que ele repartiu isso conosco. Desde Abraão até hoje, ele tem chamado homens e mulheres para participarem dessa missão com ele no mundo. E que missão é essa? De redenção de toda a criação, do alcance de toda a criatura, porque chegará um dia que todos estarão diante do trono dele dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Queria te convidar a ficar de pé, vamos orar juntos. Me desculpe ter prolongado o tempo, mas vamos fechar esse momento orando, agradecendo ao Senhor. Se tiver algum irmão queira... está aqui, meus irmãos. Obrigado. Eu quero terminar esse momento como igreja de Cristo. Eu sei que já fizemos isso, mas orando um pelos outros. Por que eu penso da gente terminar assim? A jornada não é fácil, precisamos de coragem. Sabemos que não podemos irmos de nenhuma maneira sozinhos, mas é melhor quando estamos conectados com o corpo, até porque Jesus disse, a oração intercessória dele, João capítulo 17, a oração dele foi para que fôssemos um, assim como ele e o Pai são um, para que o mundo creia. Existe um princípio da unidade somado com um propósito. Então nós podemos orar de uma forma intencional para que os nossos irmãos sejam encorajados para anunciar o Evangelho. Meus irmãos, chamados para servir. E sabe qual é a forma mais preciosa de servir alguém? Pregando o Evangelho para ela. Porque o Evangelho não vem consigo somente palavras, mas vem atitudes de amor, atitude de cumplicidade, de lágrimas, atitudes financeiras, atitudes de tempo, de dedicar tempo a ouvir as pessoas, de amar as pessoas. O Evangelho é completo, irmãos.
é tudo que nós precisamos. Talvez se eu pudesse encerrar e falar algo hoje, eu diria: Jesus é tudo que nós temos, e é tudo que nós precisamos. Todas as nossas carências podem ser supridas por Jesus, Ele é suficiente. Se você tem Jesus, você tem tudo. E o tudo que você tem agora reparta. Reparta com aquele que não tem. Reparta com aqueles que estão desesperados agora. Quantos estão desesperados agora? Clamando pela revelação do Messias, pela revelação do Cristo. Quantos agora estão desesperados, buscando um lugar seguro, e só existe um lugar seguro no mundo. Ele se chama Jesus, o nome mais doce, o nome mais belo, o mais amável entre os milhares. Será que você pode falar com Ele? Será que você pode abençoar alguém? Será que você pode romper essa barreira do medo e chegar para quem está do seu lado aí agora e dar as mãos e abençoar e orar? Não seja tímido, não deixe a timidez chegar até você, mas abençoe e pergunta o nome, tudo aquilo que foi derramado sobre a sua vida hoje. Ora por ele, esses são os seus companheiros de jornada. Esses são agora no século 21, aqueles que estão lá em Lucas 10, quando Jesus manda ir de 2 em 2, quando manda entrar nas casas, quando Jesus manda ir lá e comer o que te oferecem. São esses, meus irmãos. Esses foram os discípulos que Jesus escolheu para caminhar do seu lado. Pai, obrigado por esse dia. Que dia maravilhoso. Salvos para servir. Que esse dia seja como um marco no coração dos meus irmãos. Que isso seja como uma explosão no nosso coração. E nos levamos para um lugar chamado inconformismo. Eu não me conformo mais em dar espaço para o inimigo nos lugares que nós almejamos, Senhor. Nós queremos avançar na proposta do reino de Deus. Queremos continuar avançando, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez dessas mais de 4 décadas aqui. Mas eu sei que ainda tem mais. Eu sei que ainda tem mais do derramado Espírito. Eu sei que tem mais pessoas para serem alcançadas. Eu sei que tem mais vidas para serem rendidas. Eu sei que tem mais missionários que vão se levantar. Eu sei, Senhor, que ainda existe muito mais. Palavras que foram liberadas, Senhor, lá atrás, traz à tona, Senhor. Projetos que por hora não foram levantados, Senhor, levante no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por uma responsabilidade maior entre os adolescentes e os jovens aqui da casa. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, Pai, levante esses jovens, Senhor, levante os adolescentes desse lugar. Eu oro por fome, por sede da sua presença, Senhor. Fome e sede, um desespero pela tua presença, a ponto de nos contagiar, a ponto de contagiar gerações. Eu oro por fome e por sede, Senhor, uma busca incessante pelo Senhor, e que isso venha tocar os ambientes aonde eles estão inseridos, que isso venha tocar as empresas, que isso venha tocar as universidades, que isso venha tocar os colégios, que isso venha tocar os pais e as mães que ainda não conhecem Jesus. Eu oro por um santo desespero da tua presença, uma consciência de que o Senhor é a coisa mais importante do mundo, que o Senhor é a pessoa mais importante do mundo. Aumenta esse desejo dentro de nós, Senhor. Eu oro pelos mais experientes aqui da casa, Senhor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, dê força aos meus irmãos,
para trazer toda a experiência, toda a vida. Eu oro por saúde, Senhor. Eu oro por sonhos. Eu oro, Pai, por proteção, por zelo. Eu oro, Senhor, por encorajamento à geração que está vindo. Eu oro pela união das gerações aqui nesse lugar, Senhor, em prol do Teu reino. Todos serão agrupados, todos serão participantes daquilo que o Senhor está fazendo. Eu oro pelo derramar do Teu Espírito cada vez mais e mais, e mais, e mais, e mais, Senhor. Somos insaciáveis. Somos insaciáveis, Senhor. Te queremos mais que tudo na nossa vida. Te queremos mais do que tudo, Senhor. E à medida da paixão, do amor, aumente a coragem de pregar o Evangelho. Aumente a coragem de anunciar o Teu nome. Ah, Senhor. Às vezes vai começar num simples abraço. Às vezes vai começar num está muito quente hoje. E o Teu Espírito vai falar através de nós. A Tua Bíblia nos ensina a abrir a boca, o Espírito falará. Eu oro pelo fluir do Teu Espírito, como rios de águas vivas. A Bíblia diz que do Teu interior fluirá rios, 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 rios. E os sedentos serão saciados. A água da vida, a água que flui do trono. Levante suas mãos e declara que esse é o seu desejo, o seu anseio e o teu amor não será segredo. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Oh, Jesus. Eis-nos aqui. Usa-nos, usa-nos, Jesus. Usa-nos, Jesus. Eis-nos aqui, envia-nos, 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 Jesus. Levanta-nos aqui, Pai, como intercessores. Levanta-nos aqui como sustentadores. Levanta-nos, Jesus. Levanta-nos, Jesus. Levanta-nos, Jesus. Envia-nos, envia-nos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. Gastarei a vida. Nós te amamos, Jesus. Pra te coroar. E esse é o teu anseio, meu amor por ti não será segredo. Nós louvamos o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Jesus.
Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Jesus, pela liberdade que nós temos de nos reunir, de estarmos aqui. Obrigado, Jesus, por poder estarmos reunidos e juntos e poder ser alimentado e ouvir do Senhor. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. Usa-nos, que nós não venhamos ser pessoas apenas consumistas do Teu Evangelho, mas que nós possamos ser um canal de transmissão agora, que possamos levar tudo que nós recebemos nesse dia, tudo que nós fomos desafiados, encorajados, tudo aquilo que o Senhor falou conosco, agora leva-nos, Senhor, leva-nos, transborda, Pai, sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Louvado seja o teu nome. Amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Nosso amor por Ele não é segredo. Eis agora um chamado do Senhor sobre as nossas vidas, e agora nós precisamos agora anunciar o Evangelho, precisamos agora servir as pessoas em nome de Jesus, amém?